Estamos aqui dando andamento na jornada Amismo, no pilar governança, e temos aqui dois grandes amigos e profissionais invejáveis, que é a professora Ana, que é do mestrado da Unisul em administração, e o Luiz Fernando, que é um contador renomado e que vai nos posicionar que há quem diga que o ESG começou pela contadoria e pela advocacia, né? Então, eu vou passar de pronto para a doutora Ana, professora Ana, né? Doutora porque ela é mestrada, né? E que ela faça as suas apresentações e depois nós passamos para o Luiz na sequência. Ok, obrigada, muito obrigada pelo convite, né? O convite feito aí pelo Paulo, nos conhecemos aí dentro dessa caminhada para se aprender, para se compreender e poder socializar experiências relacionadas ao ESG. Então, assim, tratando do nosso do G, né, desse espaço dentro do ESG, eu gostaria, assim, antes mesmo da gente começar a tratar do G, né, da governança, dentro do contexto do ESG, eu acho que seria muito interessante, penso que seria muito interessante a gente fazer aí uma retrospectiva, voltar um pouquinho antes aí na história, para se pensar assim, o que realmente, né, onde a governança ela aparece, né, qual é a origem realmente da governança, né, desse termo que hoje toma assim, um espaço muito importante, e eu digo que se não for se as organizações elas não tiverem uma estrutura, né, um espaço desse de uma governança adequada, bem estruturada, realmente isso nos impacta, sim, impacta as organizações, e isso acaba assim, impactando muito na questão financeira, e aí também leva, né, vamos dizer assim, empurra toda a parte também das outras duas letrinhas, né, do environmental e o social. Então, assim, não é só a governança, né, penso que a governança hoje ela acaba sendo aí a base de toda essa nossa mobilização, sim, né, para a questão do ESG. Então, assim, né, como é que a governança aparece, né? Qual é a origem da governança? Acho que a gente precisa entender um pouquinho antes, né? Então, a gente percebe isso ao longo da história, quando, sim, né, proprietários passam a gerir à distância as suas propriedades, os seus bens, né, os seus investimentos, e que delegam aí a terceiros toda essa gestão, toda essa administração, né, com autoridade e poder para administrar o capital que é dos proprietários. Então, isso, né, remonta aí a um tempo atrás, né, há bastante tempo, na verdade, e isso, quando é que surge essa necessidade da governança? Quando esses objetivos que são almejados pelos proprietários e de que forma esses gestores eles acabam administrando esses recursos, né? Então, assim, nem sempre vamos dizer assim, isso é harmônico, né? Então, isso faz com que realmente, né, surja dentro das estruturas organizacionais a necessidade de uma maneira, né, um espaço para o alinhamento entre o interesse aí, dos proprietários e dos administradores. Para quê, né, exatamente? Para se objetivar aí, para se poder garantir, sim, a segurança, né, dos proprietários, mas também a segurança de quem está conduzindo esse processo, que são os terceiros, né, e forem desenvolvidos, então, para isso, a questão de uma estrutura, ou a gente, quando fala estrutura, não estou falando de estrutura física, né, mas uma estrutura que possa cobrir, sim, né, todo aquilo que a gente fala em administrar, em gerenciar, em controlar, que seria, então, essa questão da governança, tá?
esse é um termo que a gente sabe que já é consolidado, né, bastante conhecido, mas penso assim, ó, que nas últimas 3 décadas esse termo ele explode, né? Ele explode porque sim, né, ele acaba criando aí trazendo aí atribuições e importância nas últimas 3 décadas, e principalmente aí no contexto das organizações privadas. Não que isso, né, não extrapole as organizações privadas, mas com certeza tudo isso, a questão da governança, ela inicia assim dentro das organizações privadas em função dessa necessidade de você, vamos dizer assim, terceirizar sim, né, a administração dos seus negócios, tá? Então, a gente tem aí um conceito importante do Banco Mundial, né, que é datado de 94, que é uma definição mais geral, né, do que é a governança, certo? Então, a governança ela é uma maneira, né, pelo qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais, econômicos de um país, ou, né, depois a gente vai ver que isso explode para as organizações, visando o desenvolvimento dos negócios, ou visando o desenvolvimento do país, né, que implica, sim, né, na capacidade dos governos ou das organizações em planejarem suas estratégias, em planejarem o seu desenvolvimento, formular e implementar políticas e cumprir funções. Então, quando a gente fala muito das questões das políticas, eu estou aí falando um pouco mais dessa governança mais das organizações públicas, né? Mas a gente percebe que isso, a governança aí definida pelo Banco Mundial já traz aí sim um corpo, né, para essa definição, que é algo que hoje, né, a gente, vamos dizer assim, continua se utilizando, e depois a gente vê que isso migra, né, para governança corporativa, mas não deixa de conservar, vamos dizer assim, preservar a essência do que é a governança, tá? E a gente percebe também que a governança, ao longo das décadas, ela foi sendo mencionada, ela foi sendo tratada em diferentes países a partir de comissões, de instituições aí de fundações, né? Então a gente vê que no próprio Estados Unidos em 34 isso já começa a ser tratado a partir da instituição de uma organização que tinha, sim, né, um grande objetivo, que era proteger, sim, proteger os investidores, garantir a justiça, a ordem, a eficiência dos mercados e facilitar a formação de capital. A gente vai ver um pouco mais para frente, né, quando falo em garantir a justiça, que um dos princípios aí da governança corporativa é, sim, a questão da equidade. Tá? Então, assim, a questão do ser justo, ser isonômico. E aí a gente, assim, né, a coisa ela começa realmente, vamos dizer assim, tem um start aí nos Estados Unidos, depois a própria Inglaterra, né, já aí na década, mais ou menos, na década de 90, em função, sim, das crises financeiras que vinham acontecendo, o Banco da Inglaterra, ele, vamos dizer assim, né, está na hora de fazer alguma coisa, né? Temos que pensar em criar códigos, né? Princípios ou requisitos, ou até mesmo orientações que trouxesse, sim, né, a experiência ou a socialização de boas práticas de governança corporativa, né? Então, assim, nasce, né, vamos dizer assim, se torna mais robusta a partir do momento que eu tenho aí uma necessidade emergente, que seria, então, as crises econômicas, né, as crises financeiras. Depois, então, os Estados Unidos evolui para a formação de uma outra organização para melhorar a fidelidade das informações constantes dos relatórios financeiros. Então, assim, por quê, né? Olha, porque com certeza algumas coisas não estavam bem, né? E a gente sabe que nessa época aí a gente observou muito de escândalos envolvendo demonstrações contábeis. Aí o nosso professor Luiz pode aí depois confirmar, né, que foram demonstrações que não eram fidedignas, né, que parece que não eram transparentes, certo? E isso causa, na verdade,
uma falta de credibilidade em relação aí às diferentes organizações. E depois, sim, né, a gente teve aí na Europa, novamente, se fundou aí uma corporação, uma forma de um instituto, né, que objetivava também a se tratar da governança dentro das organizações, e aí trazendo para mais perto da gente aí, né, todas as outras organizações aí, elas de alguma forma se mobilizam para falar sobre o assunto, né? Então, o G8, o Banco Mundial, né, que eu já falei anteriormente, o FMI, o OCDE, então todos assim caminharam, né, para poder dar mais robustez, dar mais se tratar mais do assunto para que realmente as organizações pudessem incorporar, né? Porque a gente percebe que isso não tem volta, né? A necessidade, sim, a sociedade ela pede isso, né? A sociedade ela demanda essa governança, né? Essa transparência, essa justiça, isonomia, tantas outras coisas que fazem parte, sim, da governança. E no Brasil, né? A gente teve, sim, aí momentos bastante importantes, mas eu acabo trazendo aí, sim, né, vamos dizer assim, 2 momentos importantes de destaque, que foi, sim, em 2002, né, quando a Comissão de Valores Imobiliários também acaba criando aí recomendações para uma boa governança, né? E, por fim, aí, que é o nosso, vamos dizer assim, a nossa referência, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, né? Então, o IBGC ele tem já, né, atualizações do que ele chama de Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Então, o IBGC ele traz, sim, orientações muito claras, muito interessantes, para que realmente as organizações internalizem essas orientações, né, e passem, sim, né, por que não adotar, sim, essas boas práticas de governança, porque acredito que todos saem ganhando, a própria organização, a sociedade do entorno, a questão de ter uma imagem positiva, de atrair novos mercados, atrair novos investidores, né? Então, assim, a sociedade atual, as gerações futuras, né? Então, isso é algo que eu acho que até demorou demais para a gente acordar para isso, tá? A questão da governança. E aí, penso que é muito interessante, né, o que o BGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, nos traz, que é exatamente os 4 princípios, né, que isso depois acaba refletindo, né, ou se desdobrando em pilares, tá? Então, a governança ela busca, assim, aproximar gestores e proprietários do capital, né, que essa, na verdade, é a grande essência do negócio, objetivando, então, o alinhamento, né, dos interesses entre as partes, né, que a gente chama aí tanto dos stakeholders, né? Mas, quando o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa traz, né, essas orientações e estimula que as organizações possam, então, trabalhar dentro das suas ações, das suas operações, sim, uma governança adequada. Então, assim, é preciso considerar que cada organização ela tem aí essas orientações, mas, claro que é necessário as adequações, né? Sim, sempre isso é interessante, né? Os modelos estão aí não para serem totalmente copiados, porque às vezes eles não são adequados a diferentes características das organizações, mas as orientações, elas são, né? Essas boas práticas, elas são, na verdade, mais gerais, né? Para que realmente as organizações elas possam, vamos dizer assim, se enriquecer, buscar ali realmente estratégias importantes para o seu negócio, tá? Então, né? Então, assim, nessa linha de que a governança ela tem esse objetivo de você dirigir, monitorar, incentivar as organizações, né? Então, isso tem aí vamos dizer assim, um espaço importante dentro das organizações, que foi, sim, né, o surgimento e a instituição das boas práticas, né? Mas a gente percebe que, além, né, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é nossa, né,
outras organizações, outros institutos também nos fornecem aí orientações interessantes para que possamos aí adotar uma governança mais adequada, né? Voltando aqui um pouco à questão dos princípios da governança corporativa, então, assim, são princípios, né, princípios bem interessantes e acabam, na verdade, esses princípios, eles conversam, né, eles dialogam com várias outras orientações que a gente tem aí a respeito da governança, né? Então, por exemplo, depois a gente vê que a B3, né, ela também traz aí as suas orientações a respeito desse assunto da governança dentro das organizações. A gente tem também o GRI, Global Reporting Initiative, que traz indicadores que possamos, então, olhar para esses indicadores, né, indicadores que estão ali, e são indicadores que estão incluídos, né, são postos em diferentes dimensões, onde também uma das dimensões é a governança. Então, eu vejo que são organizações que trouxeram as orientações aí para os nossos negócios, mas de forma complementar. Então, isso que é legal, né? Isso é bem rico para todos nós, né? Então, assim, os princípios da governança corporativa, né? A transparência, a prestação de contas, né? A equidade e a responsabilidade corporativa. Então, assim, esse, vamos dizer assim, é o que a comunidade, a sociedade, mas que as organizações, os bancos esperam, então, dos nossos negócios, né? Então, assim, a transparência, a equidade nas suas ações, na prestação de contas, né? A gente que, por exemplo, nós que eu sou professora, a gente tem projetos aí de pesquisa com fomento externo, fomento das nossas fundações de amparo à pesquisa, mas também fomento com organizações estrangeiras, né, como a comunidade europeia. Então, assim, nós precisamos ter os nossos projetos, no final, com as prestações de contas todas muito bem feitas, né, para que a gente possa, sim, alcançar, poder submeter projetos futuros. Senão, não funciona, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, como essa questão da prestação de contas, ela é realmente algo bastante importante. Porque, para mim, né, tem tudo a ver com a transparência, né? Tá? Então, assim, eu quero, assim, explorar um pouco mais esses quatro princípios, né? Porque eu penso que isso são princípios, sim, que nós precisamos levar em conta, levar em consideração no momento que nós estamos construindo estruturas de governança corporativa dentro dos nossos negócios, certo? E também para quem vai avaliar, né? Então, assim, quem vai avaliar aí uma organização para que ela possa dizer o seguinte: vou precisar decidir se vou investir ou não nesse negócio, né? Então, assim, esses quatro princípios são princípios que acabam nos indicando, né, que essa organização, ela realmente é uma organização transparente, né? O que seria essa transparência? É a base da confiança, né, entre a empresa e as partes interessadas nesse negócio, né? Então, assim, essa transparência pode acontecer internamente, externamente, ou entre, né, esses dois atores, né? Então, assim, a transparência da organização com a sua sociedade, com os seus investidores, com os seus sócios, tá? Então, dentro dessa questão da transparência, uma palavra que eu destaco, que é o disponibilizar, né? Então, assim, significa a disponibilização de todas as informações, né? Então, assim, como que eu vou, a partir dos documentos que essa organização, essa empresa, ela disponibiliza no seu site, eu consigo identificar se ela realmente, né, tem aí boas práticas em relação os seus trabalhadores, a sua saúde e segurança, a questão, por exemplo, dos seus conselhos, das atas, dos códigos de conduta, dos códigos de ética. Então, assim, eu preciso enxergar isso, né? Se você tem aí uma boa governança, se você trabalha bem, né? Você trabalha de forma clara, então, assim,
o importante é deixar isso transparente. É legal isso, né, para toda a comunidade perceber que aquela organização, ela é uma organização com a imagem íntegra, tá? Então, significa disponibilizar, né, as informações que sejam relevantes e não somente aquelas obrigatórias, tá? Então, assim, isso que eu acho que também é interessante destacar, né, que a transparência ela não se dá só por aquelas informações que já são prescritas, já são, na verdade, definidas de forma legal, que há necessidade que elas apareçam. Não, a gente precisa conhecer outras ações desenvolvidas pela empresa, né? Então, assim, quando nós olhamos os relatórios integrados, né, os relatórios de ESG, há necessidade que as coisas aconteçam de forma bastante transparente, que se mostre aí o que é aquela organização, de que forma que ela opera, tá? Não só os resultados econômicos, financeiros, mas todos os demais resultados, tá? Um outro princípio é a equidade, né? Equidade, a empresa e seus stakeholders devem ter um tratamento justo e isonômico, ok? Então, assim, vamos dizer assim, essas são as duas palavrinhas que eu destaco aqui dentro da equidade. Dentro da prestação de contas, é o prestar contas, né, de suas ações de modo claro e assumir as responsabilidades pelos seus atos. E quando falo da responsabilidade corporativa, uma palavrinha que eu destaco é o zelar, né? Os líderes devem zelar pela viabilidade financeira das suas operações, tá? E dentro aqui da responsabilidade corporativa, é interessante porque percebo que o G aqui está muito ligado ao E e o S, do ESG, né? A partir do momento que eu falo que os líderes devem zelar, né, pela viabilidade financeira das suas operações. E quando eu falo em operações, nós temos operações aqui diversas dentro dessas organizações, que podem ser operações que impactam aí na questão do meio ambiente, dos trabalhadores, dos seus clientes, né, dos seus consumidores. Os 4 princípios, eles são princípios realmente que nos dão aí uma segurança, né? E esses princípios, eles acabam se transformando em 6 pilares. Vamos dizer assim, desses 4 princípios acabam surgindo aí os 6 pilares do princípio da governança corporativa, que ele vem, assim, tem o objetivo de apoiar, sim, o planejamento das ações dentro das organizações, tá? Então, assim, e quando a gente fala em organizações, podem ser organizações, assim, né, elas não precisam ser grandes organizações, mas a preocupação com aquelas que estão aí, que estão na Bolsa de Valores, tem capital aberto, mas olha, e são princípios, né, são pilares básicos para que uma organização, ela sobreviva, ela seja sustentável, né? Então, assim, por que tem que ser só para as grandes, né? Não, penso que toda organização, toda empresa, todo negócio precisa, sim, olhar para isso, né? A partir do momento que são pilares que vão garantir, sim, uma vida longa desse negócio, dessa organização, desse espaço que se chama sociedade, tá? E os mínimos detalhes, né, gente? A gente tem, né, Paulo, a gente tem conversado muito sobre isso dentro da nossa comunidade ESG, que tem como grande condutor aí o professor Roberto Roche, que os mínimos detalhes, por exemplo, né, eu vejo assim, olha, o rótulo de um produto, né? Então, assim, o rótulo de um produto precisa realmente trazer aquilo que tem dentro do produto, né? E também de que forma, por exemplo, essa embalagem ela foi fabricada, construída. Olha só, eu estou falando do rótulo, né? De um rótulo de um produto. Imagine, assim, gente, a grandeza que todos os outros aspectos que fazem parte aí dentro desses 6 pilares. E aí os 6 pilares a ética e a integridade, né? A diversidade e a inclusão, olha só, né? A diversidade e a inclusão, claro que isso, se a gente olhar para trás para os 6 princípios, eles estão lá, só que aqui a gente abre um pouquinho essas caixinhas, né? O ambiente e o social, então, o ambiental e social,
acabam, na verdade, surgindo, né? E claro que a gente não poderia deixar de esquecer, porque a governança, ela se torna assim, a governança corporativa é quase que o meu propulsor da organização, né? E aí sim, claro, tem a questão ambiental, social e econômica, inovação e transformação do negócio, e, né, transparência, que eu já falei, conselhos futuros, a questão da prestação de contas. Então, assim, a gente se inspira nos 4 princípios e explode um pouquinho, então, né, expande um pouquinho para os 6 pilares, certo? Então, assim, poxa vida, mas que benefícios, né, que uma organização tem para adotar, sim, uma governança corporativa adequada, para realmente fazer a coisa certa, né? Então, o primeiro é assim, né? Você monitorar, identificar os riscos, porque a gente sabe disso, né? Tem muito dessa questão dos riscos financeiros. Então, assim, uma organização, ela precisa, sim, ter estratégias, e aí isso está dentro da governança corporativa, formas de identificar, né? E aí não adianta só identificar os riscos, eu preciso identificar e criar estratégias para mitigar de uma forma, vamos dizer assim, mais corretiva, mas principalmente preventiva. Muitas vezes você tem que realmente olhar para o seu negócio e ver, sim, né, que não somente agora, mas futuramente, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, aí, o que realmente minha empresa ainda ela pode impactar aí do ponto de vista da sociedade, da comunidade do entorno, né? Do ponto de vista aí local, regional, nacional e mundialmente, tá? Também, assim, outros benefícios, né? Facilitar o acesso ao capital, mas é claro, né, que quando você tem as coisas muito bem arrumadas, né, sua casa arrumada, você tem essa possibilidade, né, você tem muito mais possibilidade, certo? De poder enfrentar aí os seus concorrentes, monitorar os conflitos, tá? Mais transparência em seus processos de sucessão, por exemplo, né? Então, tantas vezes a gente tem grandes conflitos, né? E organizações que acabam, às vezes, se desgastando tanto na hora dessa transição ou na hora dos processos de sucessão, tá? Então, assim, ó, são vários os, vamos dizer assim, os ganhos, né? Quando a gente adota, assim, uma governança corporativa, né? A gente fala das corporações aí, e aí, principalmente, eu estou falando isso dentro do contexto do ESG, porque a gente não consegue mais trabalhar, vamos dizer assim, de uma forma fragmentada nisso, né? Então, isso faz parte, vamos dizer assim, do mesmo pano de fundo. Como eu já havia salientado, então, a gente percebe que nós tivemos vários outros movimentos, temos outros movimentos, né? Então, por exemplo, a própria B3, ela investe, né? E ela cria diferentes níveis para medir a governança, ela tem, vamos dizer assim, a nossa bolsa, né, de valores, então, assim, ela tem todo o interesse de poder realmente identificar e listar quem são essas empresas que realmente têm credibilidade, que fazem a coisa certa. Então, ela cria níveis. E, como eu já falei, o próprio GRI, né, traz também aí indicadores. Então, são questões, né, são movimentos que acabam se complementando. Para finalizar, eu acredito que, assim, nós temos que estar atentos na questão da governança corporativa, alguns aspectos, né? Por exemplo, a própria governança corporativa, pontos como a auditoria, comitês, né? Código de condutas, a qualidade e segurança do produto, olha só, a qualidade e segurança do produto, aquilo que nós entregamos para o nosso consumidor, a ética nos negócios, a gestão da cadeia de fornecimento. Por quê, gente? Porque nós estamos mirando aí nos nossos fornecedores, né? Não adianta eu estar muito bem, né? A minha casinha está muito arrumada, mas eu acabo comprando ou utilizando de serviços de terceiros, né? De fornecedores que não estão com a casinha arrumada. Então, isso nos prejudica tanto como se a gente não tivesse com a nossa casinha arrumada. Prática de venda e rotulagem de produtos, olha só aqui que eu estou falando da rotulagem de produtos. Gestão dos ambientes legais e regulatório, né? Então, assim,
as penalidades, toda a questão da legislação que nós precisamos cumprir, né? Comportamento competitivo, então, assim, a gente acaba criando força para competir, e agora, mais recentemente, né, a segurança de dados, que realmente acaba se fortalecendo aí a partir da Lei de Proteção de Dados, tá? Então, esse é que eu gostaria de deixar, assim, de final, né, para que as empresas e organizações elas pudessem se atentar, sim, a esses diferentes aspectos que surgem aí, que vêm dos 4 princípios, que vêm dos 6 pilares da governança corporativa, ok? Ana, eu só queria salientar que a governança é quem toma ação. Então, em Sim. qualquer coisa que vai se fazer na empresa, a governança tem que estar enquadrada num bom ato, uma boa maneira de gerir, né? Sim. Então, Paulo, diga. Assim, eu lembro quando nós começamos a falar sobre a ISO 9000, sobre a qualidade, né? Então, assim, a qualidade, ela hoje, ela se torna, vamos dizer assim, o nosso chão, né? Nosso chão, ok? E a governança corporativa, ela também, me parece que ela vai tomando esse espaço vamos dizer assim, dos pilares mesmo dessa minha estrutura, dessa minha casa, né, desse meu negócio, mas assim, ela toma ela se forma esses pilares de sustentação, tanto para a minha organização, frente à necessidade de atrair novos mercados, atrair novos investidores, mas também de se preservar, de se tornar constante aí dentro da sociedade, né? Sim. Se um pilar desses ruírem, eu vou só dar exemplos. Fugini essa semana estourou, Eike Bastita estourou, Lojas Americanas estourou, né? Só para dar esse inteirinho que depois nós vamos passar para o Luiz também se manifestar aí, tá? Certo. Recomendo que aproveite os insights, né? Nós estamos aqui diante de 2 grandes palestrantes. A Ana deu insights de boas práticas, né? Vocês podem pesquisar isso antes de nos contratar para fazer a matriz de materialidade de vocês, né? E antes de eu passar para o Luiz e dar todo o tempo do mundo para ele, eu só queria fazer uma contextualização para poder deixar ele à vontade, tá? Remonta no século XVIII, que se retirou dos contratos sociais das empresas britânicas o objetivo social, e se confundiu o objetivo social com o quadro social, né? Com o passar dos tempos, houve a industrialização e houve a ascensão das pessoas do campo para a cidade e foram trabalhar nas indústrias, e aí começou os conflitos sociais, né, de relação patrão-empregado, e foi se criando uma cultura de só lucro, e achando que só o lucro ia resolver tudo, né? Eu digo a todos os meus colegas que eu estou muito feliz hoje, porque eu vejo uma mudança muito grande nisso, porque dessa evolução começou-se a ONU fazer, em 2004, a chamada dos 50 maiores CEOs das empresas do mundo, e colocou lá para eles como é que nós íamos gerir, porque nós estávamos com crescimento econômico, mas estávamos uma desigualdade, pessoas passando fome, e isso originou que em 2015 se criou as ODS, são 17 ODS da ONU. Com isso se criou a ideia da sustentabilidade, e a sustentabilidade não era monitorizada, e então a econômica continuou vingando, e alguém mascarava, falava de sustentabilidade como uma forma de projeção de nome só. Com essa questão da entrada do aquecimento global, o risco dos bancos acelerou muito. E aí vem toda a pressão para que as empresas também contribuam nessa situação, porque se tiver um craque, os bancos estão... Então monetizou, e aqui está tudo muito bacana. Está todo mundo andando, né? Está todo mundo andando. Nós estamos começando a cuidar um do outro, né? E eu acho que nós estamos num caminho bom, certo? Nós estamos num caminho bom. Então, eu só queria passar para o Luiz essa circunstância de que a Ana colocou bem, que as práticas de governança, né, as escriturações não eram tão importantes naqueles momentos, e eu acho que hoje, não é que não eram importantes, mas hoje a transparência é muito mais exigida do que outrora, né?
Então, eu só queria passar para ti ficar à vontade e dizer para vocês que dentro do trabalho que nós estamos fazendo, e vou deixar a bola picando para o Luiz, nós estamos criando um departamento jurídico para assessorar as pequenas empresas a readquirir os recursos que o governo ou cobra mais ou deu isenções e elas não se valeram, tá? Porque acho que aí também cria responsabilidade. Se eu cobro do governo, eu tenho que cobrar de mim, tá? Fica à vontade, Luiz, a bola é tua. Obrigado por estar aqui. Legal, Paulo. Eu que agradeço pela apresentação. Fico lisonjeado, ainda que eu considere que fui apresentado mais do que sou, mas eu fico muito feliz pela apresentação e pela admiração que o amigo tem por mim, ela é recíproca. Fico feliz também por estar participando com a professora Ana, né, que demonstrou bastante conhecimento das práticas de ESG, né, governança e socioambiental. E com um pouco que sei, eu vou tentar contribuir, ainda que eu tenha estudado algo sobre as políticas ambientais, sobre o Brasil ser signatário de convênios que buscam a redução de emissão de poluentes, a correta destinação de resíduos, que são problemas que a humanidade precisa contornar, né? Quem sabe dos nossos grandes problemas. E ele não é feito só com uma política impositiva, mas também com a conscientização no lar, né? Muito se fala do mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, mas também a gente deve se preocupar com os filhos que a gente vai deixar para o mundo, né? Para que eles tenham, sim, uma condição de gerir seus negócios e suas vidas de uma maneira muito mais sustentável, equitativa, né? E a professora Ana falou bem, né, que equidade não é um tratamento igualitário a todos, mas sim um tratamento desigual que busque a igualdade de todos, né? Porque eu não posso tratar de maneira igual os desiguais de modo a utilizar uma medida desproporcional entre, por exemplo, um pobre e um rico, um deficiente e um não deficiente. E o Brasil, ele precisa aprender bastante sobre governança, né, e sobre o respeito a esses protocolos. A gente falava há pouco sobre equidade e igualdade. O Brasil é signatário de protocolos de direitos humanos, que, por exemplo, buscam a prática progressista, uma prática de trazer as camadas mais pobres para classes mais ricas, e isso não é só uma questão assistencialista ou altruísta, mas porque boa parte dessas normativas regulatórias, né, do compliance, das normas anticorrupção, da criminalização das práticas ambientais, por exemplo, o Brasil ele só reconhece como criminosa a empresa que pratica uma conduta ilícita ambiental, né? O restante dos crimes é reservado às pessoas físicas, mas isso deve mudar, né? Porque no resto do mundo já há o reconhecimento de crimes financeiros, tributários por parte do ente jurídico. Mas isso não vem ao léu, não é alguém extremamente altruísta que está numa cadeira pensando o que seria mais ou menos justo, é sim uma forma da gente responder às grandes crises, né? Então, já que a gente falou um pouquinho de história, em 29 a gente teve o crash, e que simplesmente não havia vazão, as entidades industriais norte-americanas não conseguiam escoar sua produção, porque não havia estabelecimento de um salário mínimo, uma possibilidade das castas mais baixas comprarem tudo aquilo que os ricos, as grandes indústrias estavam produzindo, e então se estabeleceu essas regras um pouco mais intervencionistas para que houvesse essa regulação e essa correção das práticas de mercado. E então eu vou me até falar um pouco mais sobre a prática da governança corporativa de uma visão contábil, né, já que a transparência e a prestação de contas são necessidades para que haja uma plena governança corporativa. E quando isso não acontece, os credores, os stakeholders, a sociedade, né, acaba sofrendo, porque a empresa, a entidade, a corporação não cumpre o seu objetivo social, tutela pelas boas práticas. A gente vê que nós temos um mercado de capital construído com base na confiança
entre os agentes. E nós temos um caso recente, bastante emblemático, da Lojas Americanas, citaste anteriormente, sem um juízo moral do que aconteceu ali, porque eu acho que ainda é tudo muito prematuro. As autoridades precisam apurar o ocorrido, né, se houve ou não houve fraude, se de fato foi ou não um erro do mercado, das auditorias. O fato é que nós estamos frente a uma empresa que é um dos grandes players do Brasil, que tem cumprido todos os requisitos de governança estabelecidos pela lei das SAs, por exemplo, a 6.404, que determina a existência de um conselho de administração, onde os grupos minoritários possam indicar um conselheiro, que contrata uma auditoria independente, nesse caso a Price, que é extremamente relevante no mundo, que publica os seus reportes, passou por uma situação em que não conseguiu proteger o interesse dos seus stakeholders, e aí a gente passa a ter todos esses agentes do mercado sofrendo com essa ineficiência da governança corporativa. Essas normas, e é possível que pós essa onda o Brasil acelere ou institua mais normativas regulatórias para a proteção do mercado, para a proteção social. A gente tem aí os Estados Unidos como um berço, Estados Unidos e Europa, mas recentemente os Estados Unidos tem sido um berço de regulamentação para a gente, porque o mercado lá é muito dinâmico, o mercado de capital é bem mais vivo e maduro do que aqui, então acontecem os problemas e antes, né, do que acontece aqui, a gente acaba se inspirando, copiando, estabelecendo essas normas aqui. Foi assim com as regras de compliance, é assim com a LGPD, com as normas anticorrupção, que a gente acaba estabelecendo e adotando no Brasil. Eu acho que o ponto, a gente tem cada vez mais uma legislação complexa sim, eu acho que todo o conteúdo, a coletânea legislativa, ela não tende à simplificação, mesmo porque a legislação que já existiu, ela precisa ser analisada também, e sempre eu tenho mais publicação, mais normativa existente, né, ou incorporada ou revogada, mas que deva ser considerado para análises de fatos pretéritos. Mas eu tenho uma baixa utilização. Eu sempre brinco que as pessoas começaram a entender e respeitar depois que a polícia passou a fazer blitz. Então, logo ela pare de fazer blitz, as pessoas vão voltar a se embriagar e dirigir. E assim é quando o poder público age ou não age, né? Age lentamente ou não age quanto a essas normativas, né? A gente acaba vendo que, ainda que exista a lei, o regulamento que determina, há uma aderência muito baixa do mercado, porque traz custos, traz necessidades. Muitas instituições pensam ser vantajoso ter uma conduta mais opaca, né, não transparente com seus stakeholders, com seus funcionários, com seus credores, e aí que elas se enganam, né, porque as corporações que tendem a passar eras, elas têm práticas de governança bastante apuradas, né, bastante agudas. Então, a gente tem uma lei das SAs, 6.404, que define as regras para as sociedades estatutárias e que prevê a necessidade para as de capital aberta de um conselho de administração, de normas para a proteção de grupos minoritários, né, buscando a equidade, a transparência, porque, perceba, Paulo, que numa relação estatutária, numa relação de capital, onde eu pertença a um grupo minoritário, ainda que com ações ordinárias, eu não tenho condições de causar significativa influência na instituição, o que pode gerar um alto risco para mim e ao meu capital. Então, a lei vem a estabelecer regras de governança, e essas compulsórias,
para que haja proteção desses grupos minoritários. E assim há toda uma coletânea nas relações de regras de governança, desde das legislações ambientais, de destinação de resíduo, de publicidade dos rótulos, como bem falou a professora Ana, para proteger toda essa sociedade, esses agentes. Há nas relações estatutárias as regras de governança para a proteção dos grupos minoritários, dos acionistas que estão numa relação de hipossuficiência em relação aos maioritários, e também há aí, no caso dos não votantes, condições vantajosas conferidas às ações, né, para que eles não sejam lesados, para que aqueles que votem não consigam tomar decisões em detrimento dos grupos que não votam. Então, há uma regra, uma lei, que determina regras de governança para instituições, para entidades estatutárias. Mas a gente tem, em grande maioria no Brasil, sociedades não estatutárias, sociedades contratuais, onde existe o que se chama de affect societate, pelo menos no momento da concepção dessa instituição. E aí a vontade entre as partes ela é imperativa, contanto que não há uma afronta, uma renúncia de direito do Código Civil. A vontade entre as partes ela é imperativa. E essas sociedades tendem a não se preocupar, ou tendiam a não se preocupar, com regras de governança e de sustentabilidade. E aí sim a gente começa a ver uma tendência às empresas passarem por sérios problemas, tão logo começa a crescer. A gente começa a perceber empresas que passam, não que isso seja uma condição reservada a pequenas e médias empresas, né? Não estou dizendo que as grandes empresas têm sempre uma conduta lícita e as pequenas não, têm uma conduta torta, pelo contrário, né? Só que as empresas grandes precisam observar uma coletânea de normas de governança que é compulsória a elas, enquanto que as limitadas, as contratuais, dependem da vontade, salvo alguns casos, né, em que eu precise adotar a norma anticorrupções para atender agentes internacionais ou o poder público, que eu precise ter um sistema de gestão da qualidade como o ISO 9001 para poder gozar de algum benefício tributário, eu tenho liberdade para adotar ou não essas regras de governança. Paulo, nesse caso, para essas pequenas entidades, eu acho que esse trabalho, né, que vocês vêm ofertar de ESG pode causar uma grande mudança de mercado, né, uma melhora, uma conscientização. E como falou a professora Ana, não partindo só de quem fornece, né, de quem tem, mas também a fiscalização ou a exigência daquele que compra, os agentes, de que as entidades que estão ofertando a ele, que estão fornecendo a ele, adotem essas práticas de sustentabilidade, essas práticas sociais e essas políticas de governança, ainda que não compulsados por força de uma lei, mas para que o mercado aprenda por si só, observar e exigir esse conjunto de boas práticas, para que as coisas boas não precisem acontecer só por uma necessidade de imposição governamental. Então, Paulo, eu acho que inicialmente era isso que eu tinha para contribuir, depois a gente continua falando mais. Mas eu até quero entender um pouco mais desse trabalho de ESG que vocês estão ofertando e como isso contribui para esse desenvolvimento dessas PMEs que não precisam, que não estão compulsadas à adoção das práticas. Luiz, eu vou fazer um comentário, depois eu peço que a Ana me ajude, tá? Mas nós discutimos muito sobre cultura dentro da empresa, tá? E quando a gente faz o trabalho de ESG, a gente faz uma primeira conscientização dos gestores, mas eles passam a ser espectadores e nós vamos fazer uma matriz de materialidade, onde os stakeholders externos vão dizer o que ele acha que tem que mudar para melhorar a empresa e o que os stakeholders internos acham que tem que melhorar a empresa. Aquilo que for mais
mais significante para esses dois é a matriz de materialidade, que depois vai gerar um plano de ação, e que vai aculturando a empresa, e que isso, periodicamente, de ano em ano, vai se revendo. O que isso gera? Gera que os stakeholders que deram a sua opinião se comprometam a estar juntos. E gera que a cultura dessa empresa vá impactar no stakeholder externo, né? Porque antes só fazia assim, ó, faça uma terceirização e tchau, né? Deixa o cara se virar lá, eu se vira aqui. Aí dava um problema na terceirização, passava todo o custo para cá, o desleixo era muito grande. Então é um processo que é de conscientização, certo? E cada um resolve se quer fazer ou não. O que nós mostramos para eles, o mínimo a norma eles têm que fazer, mas isso só não basta. Isso só não basta. Eles têm que agradar a cadeia produtiva, que começa principalmente pelos stakeholders internos. Ana, me ajuda aí, Ana. Luiz, então assim, né, a governança corporativa, ela precisa estar incorporada, internalizada, vamos dizer assim, fazer parte, vamos dizer, das entranhas da organização, né? Ela precisa ser respirada pela própria organização, né? E assim, eu digo da organização envolvendo aí os diferentes atores internos, né? Vamos dizer assim, os atores, eu digo não só do staff, vamos dizer assim, a alta gestão, mas passando por todos os níveis. Isso precisa estar vivenciado, né? E aí, quando que o Paulo coloca a questão da matriz, eu vejo assim que a matriz ela tem um aspecto interessante, porque para além de você buscar ali, né, o equilíbrio, buscar saber dos stakeholders, né, os interesses, o que realmente é importante, porque assim, eu estou trazendo para a mesa diferentes pessoas que têm visões diferentes em relação àquele negócio. Né? Então, assim, você traz também para a mesa, por exemplo, a comunidade. Né? Então, assim, os representantes, por exemplo. Então, isso é interessante porque você engaja, né? Você tem ali o grupo inteiro. Então, você não é uma empresa, né? Uma organização que fica indiferente da tua sociedade, da tua comunidade. Esses dias eu estava num evento sobre portos, e eles falavam, né, o que adianta um porto rico numa cidade pobre? Né? O que quer dizer isso? Né? O porto se torna uma ilha vamos dizer assim, de riqueza, de eficiência, mas você não consegue dialogar com a comunidade. Né? Então, assim, isso não tem perenidade, isso não tem constância. Né? Então, isso faz parte da governança corporativa, você lidar com com as diferentes, não é nem diferente, né? Com todos esses diferentes atores que estão ali. Então, a matriz de materialidade, para mim, assim, é algo, né, Paulo, que te dá um mapa dos diferentes atores, daquilo que é importante, sim, a ser considerado, né? E, principalmente, identificar os pontos frágeis. Lembro desse evento dos portos, que um professor da Universidade de Lisboa, ele falava sobre o Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa fica no centro, na capital, né, da Europa, né? Então, assim, por muito tempo, esse porto, ele viveu de costas para a comunidade. Então, assim, isso não vai dar certo, né, em algum momento. Né? E não deu, né? A comunidade começa a enxergar essa organização com estranheza. Certo? Então, o que eles precisaram fazer? Exatamente isso que o Paulo falou, né? Sentar na mesma mesa e dialogar. É o exemplo do aeroporto de Florianópolis. Os caras fazem um trabalho com contorno fantástico. Uma coisa... Isso vem culturalmente de Zurique. Nós temos que elevar a nossa cultura, e é interessante porque à medida que a gente começa a fazer as matrizes de mentalidade, as pessoas, os gestores começam a dividir as responsabilidades, se sentem mais seguros porque numa eventual crise eles são amparados pelos stakeholders. Se não tiver isso, eles são muitas vezes crucificados, né? Se tiver então é muito bacana. Eu estou apaixonante esse trabalho, tá? E ele é contínuo. Não existe uma empresa que não tem ESG e não tem uma empresa que tenha 100% de ESG. Então sempre tem alguma coisa para melhorar. Cada um está no seu quadrante. Uhum. E aí tu vê coisas maravilhosas, assim, que dá um pouco... Você pede para eles verem esses insights
a prática de governança, as legislações que o Luiz deu, né? Entender esse contexto da empresa capital aberto, capital fechado. E aí, quando eles vão entender, eles vão vendo que começam a entender certas coisas e que dá tranquilidade de gestão para os gestores. Ele começa a entender melhor o seu stakeholder interno, ele começa a conhecer que a transportadora que transporta para ele realmente faz o que ele quer, se ela tem higienização, se ela trata os funcionários dela do mesmo jeito que eu quero que eu tratar os meus. E aí começa a criar senso de comunidade. Enquanto antes se criava senso de individualidade, isso gera senso de coletividade. E penso assim, né, que é um momento que se vivencia, que precisa ser, que aquilo que o Paulo coloca, que é algo, precisa ser no coletivo, precisa acontecer no coletivo, né? Porque assim, é toda a cadeia que precisa ser harmonizada, né? Então, assim, não adianta aquilo que eu mencionei, termos aí as coisas internamente muito bem feitas, né? Mas, por exemplo, o meu canal de auditoria, ele é um canal que é interno, né? Então, assim, como que as pessoas vão ter confiança de fazer as suas reclamações, por exemplo, os trabalhadores fazerem as suas reclamações, sabendo que possam ser identificados, né? Jamais você tem uma empresa, uma organização transparente, ter um canal de auditoria que seja interno, não, isso precisa estar fora, né? Eu preciso ter um serviço, e esse serviço, aí eu estou falando já de fornecedor, esse fornecedor também precisa ter credibilidade, né? E não ser um fornecedor que depois você descobre o seguinte, olha, mas eu não tive culpa, né? Porque eu contratei esse fornecedor. Mas desde quando que você contrata um fornecedor e você não conhece o fornecedor, né? Então, isso também passa assim, é complexo, sabe, Luiz? É complexo, né? Ele não é algo simples aí, realmente. E aí, por isso, a necessidade do engajamento de muita gente, né? De ter aí esse diálogo constante internamente, externamente, para você poder criar corpo, né? E lidar com as incertezas. Mas né? Não tem assim, para se continuar, e aí eu digo nesse continuar no sentido dos impactos ambientais, né? da questão da descarbonização. Eu fiquei esses dias bastante preocupada falando com meus estudantes, dizendo assim, poxa vida, se falou muito na descarbonização, mas está se transferindo a descarbonização para 2050, nós vamos ter tempo para isso? Né? Professora, e aí eu tenho 2 pontos que eu gostaria de conversar com vocês. Eu percebo que vocês estão bem inseridos nesse universo. A minha inserção é muito mais na parte contábil, de transparência. Sim, a gente sim. cada vez mais participa de conselhos em que a gente precisa prestar contas, demonstrar aos acionistas a performance da empresa, tirar dúvidas. Em 2001 foi criado o IASB, né? O organismo responsável pela emissão do IFRS, são as normas internacionais de contabilidade, logo após o escândalo Enron, que foi dos maiores escândalos contábeis do moderno, né? Se não o maior, em que a gente tinha inclusive 5 grandes empresas de auditoria à época, né? E eram chamadas de as Big Five, e Arthur Andersen quebrou por conta do escândalo, e a gente passou a ter as Big Four. Em 2001, então, foi criado o IASB, em seguida começaram a se emitir os IFRS. Em 2007, o Brasil foi signatário dessa internacionalização das normas contábeis. Em 2011, a gente teve a publicação da legislação dando autonomia ao órgão contábil de publicação das normas, o que foi um grande avanço para a contabilidade. Então, o Brasil vem evoluindo nessas normativas para a preservação desse mercado de capitais empresarial, esses organismos. Mas a gente vê que muitos dos selos que certificam, e mesmo auditorias, como o caso agora da Americanas, eles têm certa fragilidade, né? Então, a gente passou a ter selos que ratificam a responsabilidade social e de governança ambiental das empresas, né? A ISO 14001 para ambiental, GPTW para o tratamento que eu dou para os meus funcionários e se é um ambiente bom de trabalhar. Mas eu vejo que certas vezes eu tenho uma
certificação incongruente, incompatível com a minha prática de fato, né? Por exemplo, um selo de amigo da natureza, porque eu uso papel reciclável na minha empresa, mas eu emito um monte de carbono de dióxido. Então, como que está a prática de mercado, já que eu penso que não cabe a um agente desses, a uma empresa com governança, a fiscalização desses terceiros, né? Mas como que está essas relações entre as empresas? Existem selos que são mais aceitos, existe um organismo como a ISO que é incontestavelmente sério. Como é que hoje isso está se formando, né? São só organismos privados ou os públicos ratificam isso também? Depois eu peço para a professora que tem mais conhecimento, mas eu queria citar um exemplo típico que você falou aí de ambiente de trabalho. Existe uma norma para isso, mas se as pessoas não se relacionarem dentro da empresa, ela pode ter o melhor ambiente limpo, igual que a empresa não vai funcionar. Então o ESG consegue fazer com que essas empresas dizem assim, não, o que nós precisamos é melhor salário, ou nós precisamos um acompanhamento de creche para os nossos filhos, e aí começa a criar as relações que foram se esvaindo, entendeu? Então, quando a gente diz assim, normas é para ser cumprido, o que nós temos que fazer é mais do que isso. E quero aproveitar para depois deixar a Ana falar, que ESG tu pode fazer com uma pessoa que tenha um proprietário e 2 funcionários. Tu vai transferir para ele a ideia de ESG e ele vai formulando, e aí essa empresa vai crescer com esse pensamento. Então ela serve para qualquer um, não é? Porque normalmente a gente fala do grande, porque se der um problema num crack numa bolsa, né? O caso das americanas, no meu entender, foi um problema de transparência. E a ESG prega hoje que a transparência é primordial. Por que uma empresa não pode divulgar e nem o auditor pode divulgar a auditoria dela? Vai dar problema, tem alguma coisa errada, porque tem que esconder. Se tu está mostrando lá que você quer captar capital. Tá? Então essas coisas é o tal aculturamento que nós falamos. A cada prática desse jeito que se vai melhorando, que vai se vendo o que é mais importante, tem certas coisas, tu vai chegar num lugar, tem pessoas que não vai dizer nada de ambiental, mas tu tem que ir pelo aquilo e depois de ir ramificando os raciocínios de ESG, que se isso aqui tiver equilíbrio, aí eles vão seguindo nessa sequência. Ana, me ajuda aí, Ana. Então, Luiz, nós temos sim, né, algumas, como tu citaste, a questão das ISOs, né? Então, assim, por exemplo, nós temos a ISO a 37.000, que estabelece princípios de governança, né? Então, assim, ela orienta, né, os órgãos diretivos a cumprir os seus deveres de forma eficaz, prudente, eficiente, enquanto, né, aumenta a confiança, a inclusão, responsabilidade, legitimidade, capacidade de resposta, transparência e justiça. Então, a ISO 37.000, ela já nos dá esse caminho, né? Temos aí também o próprio GRI, o Global Reporting Initiative, que é uma organização sem fins lucrativos, né? Uma organização que aparece para poder orientar, sim, ajudar as empresas, né? A própria B3, ela tem, sim, o índice de sustentabilidade das empresas, a ISO, que traz aí também orientações e muito claras a questão da governança, e o que traz dentro da governança é aquilo que, sim, né, a própria ISO nos coloca, aquilo que os pilares da governança corporativa. Então, assim, essas coisas são muito, muito complementares, né? Então, assim, a gente falar em selo, eu acho que ainda né, falar do selo de ESG, eu acho que ainda é muito embrionário, sabe? E talvez, olha, não sei se a gente precisa de um selo, acho que a gente precisa fazer a coisa certa, né? Porque várias ferramentas nós temos, Nós temos diferentes ISOs, certo? Mas assim, ó, nós não podemos ficar presos às regras muito fechadinhas, certo? Para algumas questões, realmente as regras, elas estão aí, por exemplo, a questão da compliance, não tem como a gente ficar, né? Mas eu preciso expandir um pouquinho mais, né? Então, assim, da própria segurança do trabalho, né? Então, assim, eu garanto aos trabalhadores todas as suas ferramentas, a sua parte de EPIs e tudo mais. Tá, e como é que funciona essa questão do relacionamento, como o Paulo
nos salienta aí a questão desse reconhecimento da competência desses indivíduos, da autonomia, certo? Então, assim, aquilo que é muito mais motivação do que satisfação por causa das condições de trabalho, né? Então, assim, temos sim, né, as nossas ISOs, as diferentes ISOs que nos dão o aporte para, nas 3 letrinhas, de uma forma combinada, podermos sim, né, melhor fazer. Ontem nós vimos, né, Paulo, um grupo do Paraná, certo, falando sobre o selo que o próprio governo do Paraná tem utilizado, mas, assim, por trás do selo tem uma movimentação muito interessante para tornar, sim, as organizações mais sustentáveis, sabe? Então, assim, está muito legal, está muito interessante e muito inspirado também nos ODS, né, Luiz? Luiz, tudo contigo, Luiz? Paulo, foi uma honra participar dessa aula, desse bate-papo de governança. Quero agradecer à professora Ana, quero te agradecer também, Paulo, e aprendi muito, gostei muito de entender sobre essa open governança, né, sobre essa chamada dos agentes, essa gestão muito mais democrática. Vou só me despedir e eu só quero dizer assim, eu estou extremamente motivado e satisfeito porque eu não vejo mais, eu andei 1 milhão de quilômetros vendendo, o Luiz sabe da minha trajetória, fui um grande vendedor, eu vi muitos empresários e gestores sofrendo sozinho, um por causa de ganância, outro por causa de falta de relacionamento, outro, né, por causa de gestão de mercado e de preço, né? Então, o que eu quero dizer assim, esse é o processo que nós podemos levar os gestores não se sentirem sozinhos, as pessoas socialmente não se sentirem sozinhos, e a natureza, certo, sendo vista e não explorada e sendo projetada para deixar pujança para os nossos filhos. Nós temos que deixar para os nossos filhos uma natureza mais pujante do que nós encontramos, senão não tem lógica. E nós, como pais, sejamos satisfeitos porque os nossos filhos têm uma visão mais apurada nesse sentido, porque a curva está feita, nós só temos que impulsionar, eles vão terminar tudo isso aí para nós.